Olá, feliz sábado a todos, bom dia, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesse dia. E eu convido você agora para pegar a sua lição, a sua Bíblia, um lápis ou uma caneta para a gente estudar um pouquinho a palavra de Deus. Mas antes disso, vamos pedir para o Espírito Santo nos guiar nessa leitura, nesse estudo, e para que começamos esse sábado, essa manhã de sábado, de forma fervorosa, espiritual, para que o nosso dia seja agradável ao lado de Jesus Cristo. Oremos? Ó poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, mantenedor, nosso Salvador, pedimos a Ti agora a unção do Espírito Santo, para que ao estudarmos a Tua palavra aqui e abrirmos a Bíblia, a lição, possamos compreender e também possamos estar com o coração preparado para ouvir a Tua voz. Abençoe agora os que vão ouvir a Tua palavra e também os que vão estudar, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos começando hoje a lição de número 10. Hoje é dia 30 de agosto, sábado, e o tema da lição nova, dessa semana é a aliança e o modelo. Tem a imagem aí do santuário e tem aí 12 barracas, 12 barracas aí ao lado do santuário. Isso deve ter algum simbolismo, a gente vai ver ao longo da semana o que quer dizer, O fato é que nada que está descrito na Bíblia é em vão. Os detalhes são fundamentais para a gente entender o modelo de adoração, para a gente entender a forma como Deus quer que a gente o adore em espírito e em verdade. Deus, ele usou o santuário para ser uma forma didática da gente entender o que estaria para acontecer, O que estaria para acontecer através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, gostaria de ler o verso para memorizar aqui, que está lá em Êxodo 24, verso 3, que diz assim: Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Então veja, irmãos, que verso importante, E também desafiador. A gente vê aqui que o líder, ele passou para o povo todos os estatutos, tudo aquilo que Deus lhe havia passado, ele repassou ao povo. Como líder espiritual ali, ele tinha essa obrigação, de obedecer a Deus e passar as informações. E o povo respondeu: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Então veja, o primeiro passo, a gente precisa demonstrar, publicamente, que a gente aceita Jesus e que a gente vai obedecer. Por isso, irmãos, que é muito importante o batismo. O batismo é uma prova, é uma demonstração pública da nossa decisão de seguir a Jesus. O batismo, ele é um recomeço, ele é um novo nascimento. E o batismo, ele faz parte, da nossa vida. Então, você que está me assistindo, se por acaso você ainda não passou pela experiência do batismo, ore a Deus e se prepare, se organize para um dia você descer as águas, ser batizado. A Bíblia fala, todo aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer será condenado. Veja, todos aqueles que tiverem a oportunidade de passarem pelo batismo precisam passar. Mas aqui nessa época, aqui na época de Moisés, existia então o santuário, fazendo parte ali das cerimônias, dos ritos espirituais e com vários simbolismos, e a gente vai estudar tudo isso essa semana. Mas a lição aqui ela traz uma justificativa dizendo o seguinte, que o Senhor, ele sempre desejava estar com o seu povo e habitar no meio dele.
No entanto, se relacionamentos significativos com outras pessoas só se constrói com tempo e dedicação, o mesmo é verdade em nosso relacionamento vertical com Deus. Essa pode ser uma experiência edificante e de muito crescimento, mas somente se passarmos tempo com Ele. Então veja, Deus, ele sempre quis habitar com o seu povo. O povo é que foge da presença de Deus. O povo é que ignora Deus. O povo é que não tem um local de adoração. E aqui então foi colocado o santuário para que Deus habitasse ali. Aquele povo havia ficado muito tempo afastado de Deus no Egito. Eles perderam completamente os hábitos de estar com Deus. E agora então, Deus, de uma forma simbólica, através do santuário, ele coloca ali a presença de Deus, né? Especialmente ali no Santíssimo, na parte Santíssima, através da arca da aliança, que a Bíblia fala até o tamanho e tudo os modelos certinho aí dessa arca. Irmãos, o foco sempre deve estar em Deus. Deus é o centro de todas as coisas da nossa vida. Deus, ele é o princípio, o começo e o fim, né? Então veja, na verdade, aqui a lição fala, né? Na verdade é simples. Amamos a Deus e por causa desse amor o obedecemos. Primeiro a gente ama Deus, depois a gente obedece. A gente não vai confiar, não vai acreditar em ninguém que a gente não conhece. Irmãos, o verdadeiro segredo para a gente fazer as coisas, para a gente viver a lei, né, que a gente estudou a semana passada, e para a gente obedecer a Deus é primeiro conhecê-lo. Conheça Deus, passe tempo com Ele. Aqui, se você ler, a lição sugere que leia capítulo 24 de Êxodo. A gente vê que Moisés ele ficou 6 dias orando lá em jejum, clamando a Deus. E no 7º dia Deus então o chama para fazer parte e entrar na sua presença. E ali ele permanece 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Quanto tempo você tem passado na presença de Deus? Quanto tempo você tem desconectado aí do mundo ao redor e tem focado em seu relacionamento vertical, você e Deus? Reflita nisso no dia de hoje e eu finalizo a lição de sábado lendo Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Verso 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Aqui está uma mensagem de ânimo para nós, irmãos. Não é fácil a gente permanecer na presença de Deus, porque a nossa tendência ela é pecaminosa. E o pecado, o que é, em outras palavras? É se afastar de Deus. Pecado é se afastar de Deus. E a tendência natural do ser humano pecador é se afastar de Deus. Então, irmãos, a nossa luta é uma luta. A Bíblia traz, né, o apóstolo Paulo traz a ideia de luta, a ideia de corrida. E a gente precisa se esforçar para estar na presença de Deus. A gente precisa dedicar tempo, a gente precisa acordar mais cedo, a gente precisa vencer o sono, a gente precisa vencer o eu, a vontade de ficar fazendo outras coisas. A gente precisa se dedicar para estar perto de Deus.
E daí, se você conhecer melhor a Deus, automaticamente você vai obedecê-lo. Que possamos meditar nisso no dia de hoje e que possamos ter um excelente sábado. Daqui a pouco tem culto na igreja, se programe para participar. Mas enquanto isso, eu convido você para orar mais uma vez e pedir que o Espírito Santo continue nos guiando nesse dia, nos batize e também nos dê força, sabedoria para estudar essa lição durante essa semana. Oremos? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado. Estudamos um pouquinho aqui a Tua palavra. Sabemos que essa semana vamos ter muitos temas importantes sobre aliança, sobre santuário, sobre a busca do Senhor em estar conosco, para habitar conosco. Nos ajude, Senhor, a entender esses temas e também nos ajude a estarmos sempre perto de Ti. Abençoe esse sábado, Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos então e até amanhã.